Olá pessoal, hoje a gente vai falar da segunda parte do conteúdo de soluções e com o conteúdo de hoje nós encerramos aquele bloco da disciplina que diz respeito a P2. Como eu sempre começo, vamos falar um pouquinho do que a gente viu da última vez que a gente teve esse bate-papo. Então, na última aula, nós descrevemos o potencial químico de uma espécie A presente na fase líquida e correlacionamos esse valor com o fato de que A também estava presente como solvente na fase gasosa. A presença de A é levada em conta considerando agora uma pressão parcial desse constituinte no sistema binário que havíamos considerado e, portanto, isso altera o valor do potencial químico. Se a solução é uma solução ideal, nós podemos substituir a relação P de A por P de A asterisco por um X de A. Esta relação é uma das formas da lei que nós chamamos hoje como lei de Raoult. Então, a lei de Raoult exprime como varia o potencial químico de um constituinte na fase líquida em função de sua fração molar na fase gasosa, o que faz com que as pressões parciais sejam uma função linear da fração molar desse constituinte. Então, soluções que obedecem essa relação ao longo de todo o intervalo de composições são chamadas de soluções ideais. Para vários casos onde soluto e solvente consistem de moléculas estruturalmente diferentes, nós temos desvios importantes da lei de Raoult, principalmente para intervalos de frações molares que estão nas regiões intermediárias, ou seja, quando nós temos quantidades molares importantes de ambos os constituintes. Bom, aqui nós temos duas expressões que mostram as diferenças entre as previsões feitas para uma pressão de vapor parcial para A e B nas duas leis que nós estudamos na última aula. Essa equação expressa a lei de Raoult e essa equação expressa a lei de Henry. Então vejam que aqui nós temos um termo diferente daquele previsto pela lei de Raoult, que também tem unidades de pressão, mas que tem uma inclinação diferente. Então aqui nesses gráficos, que nós discutimos em mais detalhes na semana anterior, nós vemos claramente os limites de aplicação. Aqui seria o comportamento da solução real. Aqui nós temos o comportamento da solução ideal prevista por Raoult, então vejo que ela funciona bem, principalmente nas proximidades de x de b igual a 1. E aqui nós temos o modelo da solução diluída ideal proposto por Henry, aonde a curva experimental e a curva teórica se aproximam uma da outra à medida que x e b tende a zero. E finalmente nós temos um caso real aqui que nós discutimos na semana passada, que eu já não vou entrar em maiores detalhes, porque basicamente é este comportamento aqui aplicado a um sistema real, né? Nós também vimos que o uso da fração molar total de um sistema que está disperso nas fases condensada e gasosa, como sendo Z de A, sendo que ele é a soma da fração molar da fase líquida mais a fração molar da fase gasosa para aquele constituinte, nos permite calcular as proporções relativas em termos molares de um constituinte que está disperso nessas duas fases a partir da regra da alavanca, que basicamente leva em conta o quão distante está esse ponto de composição real naquela fase com relação ao ponto Z, que seria a fração molar total, que só é calculado, só é expresso matematicamente uma vez que o sistema encontra-se disperso em duas fases. As proporções relativas entre os números de mol são calculadas, portanto, a partir dessa expressão. Por fim, nós discutimos exemplos de temperatura-composição. Então, o primeiro exemplo trata-se de um sistema mais bem comportado, em que nós discutimos aqui esses pontos correspondem a ciclos de aquecimento, recolhimento do vapor, condensação desse vapor. E esses pontos são chamados de pratos teóricos, né? Na ocasião, nós discutimos que o número de pratos teóricos necessários para que a gente enriqueça o líquido remanescente com o seu constituinte mais volátil
eventualmente chegando no limiar da pureza absoluta, vai depender da distância entre essas duas linhas. E aí nós discutimos aquele caso em que esse sistema apresenta um mínimo dado por essa composição no ponto B e que esse mínimo impede que a ebulição possa ser usada como técnica de separação de dois líquidos. Bom, dito isso, hoje nós vamos avançar um pouco mais na discussão, porque na semana passada essa discussão ela ficou limitada às soluções que ou são ideais, a partir do modelo previsto por Raoult, ou são idealmente diluídas, ou seja, elas se comportam como soluções ideais no limite da diluição, que é o modelo proposto por Henry. E hoje a gente vai discutir um pouco das soluções reais, né? Aquelas soluções que inclusive demonstram aqueles desvios de pressão de vapor em função da fração molar que a gente já viu graficamente. Então o potencial químico de uma solução, seja ela real ou ideal, é dado por esta expressão que nós estamos mostrando aqui, né? A relação entre o potencial químico e basicamente a fração molar de um dos constituintes. Se a solução for ideal, a gente já sabe que A expresso aqui, ou a gente pode aplicar a mesma expressão para B, eles vão obedecer à lei de Raoult em qualquer composição, de forma que a gente pode substituir esse termo aqui simplesmente por x de A, aonde o estado padrão do solvente, ou mesmo o soluto, se a gente estiver aplicando para B, vai ser o líquido puro a 1 bar obtido quando a fração molar desse constituinte será igual a 1. Então esse termo desaparece a expressão e o potencial químico fica igual ao seu valor padrão, ok? Bom, e se a solução não for ideal? A gente pode manter o formalismo usado para a definição do potencial químico, substituindo aquele termo x de A por um termo agora A de A. Esse termo A é a atividade daquele componente que está sendo considerado na equação, no caso aqui o componente A, né? Então, se essa equação ela for válida para qualquer solução, seja ela real ou ideal, a gente pode concluir que o A vai ser a relação entre a pressão parcial de um constituinte e a sua pressão de vapor quando esse constituinte estiver puro, certo? O que significa dizer que a atividade de um componente na mistura pode ser determinada simplesmente medindo-se a pressão de vapor nessas duas condições. Bom, uma vez que todos os solventes tendem a obedecer à lei de Raoult à medida que a solução se torna mais diluída, nós podemos expressar isso assim. A atividade desse componente, que é o solvente, tende a ser numericamente igual à sua fração molar quando a sua fração molar tende a 1. Ou seja, nesse caso aqui nós temos pouco soluto, então quase toda a solução é constituída basicamente do solvente, e nessa condição esse número se aproxima desse número. Tá? Existe uma outra forma de expressar isso, que é manter a atividade como um valor constante e introduzir o conceito de coeficiente de atividade. Então nós podemos reescrever essa expressão, agora supondo que a atividade do constituinte vai ser um produto. Então x de A é o valor invariável aqui, e o gama de A vai ser o coeficiente de atividade. Quando a gente faz essa divisão desse parâmetro aqui, então agora a gente pode assumir que, na verdade, o termo que se aproxima de 1 é o coeficiente de atividade, ou seja, o coeficiente de atividade é o termo variável, e isso acontece quando a fração molar do constituinte tende a 1. Bom, essas considerações nos levam à manutenção da definição do potencial químico, mas agora introduzindo um termo que leva em conta o fato de que aquela solução não se comporta como solução ideal em todo o intervalo. Então a equação ficaria: o potencial químico do constituinte A na fase líquida vai ser igual ao valor padrão mais o RT-ln da sua fração molar, quer dizer, esse termo aqui seria justamente a definição da solução ideal, e a gente adiciona mais um termo RT-ln de gama de A, onde isso aqui, como a gente já discutiu, é o coeficiente de atividade. Então, todos os desvios
observados com relação ao modelo da solução ideal estariam contidos neste último termo. Se a gente olhar agora para o soluto, a gente tem uma expressão análoga, certo? Então, a atividade de B vai ser igual a esse produto e o coeficiente de atividade de B tende a 1 agora na condição oposta, ou seja, quando x de A tende a zero. Porque agora a gente está olhando para o soluto e não para o solvente. Graficamente, essas variações podem ser demonstradas aqui. Então, vejam, nós temos a atividade do constituinte, que é expressa por essa linha roxa. Vejam que para uma solução ideal não haveria esse desvio, certo? A linha teria uma inclinação de 45 graus e seguiria uma reta que liga este ponto a esse. Aqui nós temos um desvio importante nas frações molares intermediárias. E esse desvio é capturado por esse parâmetro aqui, que é o coeficiente de atividade. Nesse caso, vejam que o coeficiente se aproxima de 1 à medida que a fração molar se aproxima de 1. Então, a gente está olhando para o solvente. Vejam que nesse outro caso, o coeficiente de atividade pode ser numericamente bem diferente de 1. Aqui ele está bem acima de 1 e ele se aproxima de 1 à medida que a fração molar se aproxima de zero. Então, aqui nós estamos descrevendo graficamente o que acontece com o coeficiente de atividade para um soluto. Bom, os exemplos mais importantes de combinações soluto-solvente que fogem bastante ao modelo da solução ideal são constituídos de soluções eletrolíticas. Soluções contendo eletrólitos, ou seja, substâncias que se dissociam nos seus íons e permitem a condução de carga quando estão na presença do solvente, particularmente para o que a gente vai discutir aqui, quando estão na presença de água, certo? Então, as soluções eletrolíticas, elas são mais ou menos estruturadas como o que está sendo ilustrado aqui. Vejam, se nós temos um sal, um constituinte iônico, né, na forma de um sólido, que é disperso num solvente, como a água, que está representada aqui pelas moléculazinhas formando dipolos. Agora, uma vez disperso no solvente, esse soluto será separado nos seus íons, que são portadores de carga, e isso vai fazer com que moléculas de água se estruturem de forma que a parte negativa do seu dipolo, ou seja, o átomo de oxigênio, esteja mais próximo dos cátions, dos íons positivos, enquanto que no caso dos ânions, os hidrogênios desse dipolo estarão mais próximos do íon central. Vejam que esse tipo de estrutura, esse tipo de interação eletrostática faz com que nas vizinhanças de um íon portador de carga, nós tenhamos uma estrutura do solvente que não corresponde à estrutura média. Então aqui eu represento o que aconteceria, por exemplo, com as moléculas de um constituinte numa solução não eletrolítica em que as moléculas estariam dispersas de forma mais ou menos aleatória. E aqui nós temos o tipo de estrutura que geralmente é formado quando nós temos soluções eletrolíticas. Então, não dá para dizer que essas espécies constituintes da solução estão distribuídas de forma aleatória. Elas formam aglomerados, elas formam clusters, aonde nas imediações de uma molécula ou de um íon, mais especificamente, portador de carga, nós vamos ter moléculas do solvente dispersas dessas formas que estão aqui representadas. Tá? Isso faz com que aquele modelo, ou os modelos que nós vimos na semana passada, eles não consigam descrever o comportamento destas soluções. Tá? Então, a lei que descreve o comportamento das soluções eletrolíticas foi proposta por uma dupla de cientistas e, portanto, hoje ela é conhecida, em homenagem a esses sujeitos, como lei limite de Debye-Hickel. Antes que a gente fale do modelo especificamente, eu vou falar rapidamente sobre esses dois cientistas. Então, o primeiro deles é o Petrus Debye. Vejam que aqui, inclusive, a grafia do nome está na forma do holandês, depois esse nome foi americanizado, né, digamos assim.
O Petrus Debye, inclusive, foi Nobel de Química na década de 30 pelas suas contribuições, e o outro é o químico alemão Erich Hickel. Juntos, esses sujeitos desenvolveram a teoria, que não por acaso hoje é chamada de teoria de Debye-Hickel, que explica o comportamento dos eletrólitos e da sua condutividade a partir dessas interações. Só a título de curiosidade, esses dois sujeitos também contribuíram com uma série de outros conceitos que são estudados na química hoje em dia, como birradicais de conjugação π, a regra do 4N mais 2 para compostos aromáticos, o efeito Compton, o que é chamado hoje de comprimento de Debye e uma série de outras contribuições. Então estamos falando de duas figuras históricas para os campos da física e da química. Bom, voltando agora à teoria das soluções eletrolíticas, então no que consiste esse modelo de Debye-Hickel? Aqui eu trago para vocês, mais uma vez, sem considerar o constituinte, certo? Aqui nós não estamos especificando se se trata de um solvente ou de um soluto, mas basicamente essa expressão aqui é a definição da solução ideal, de acordo com o modelo de Raoult, para soluções não eletrolíticas. Então, essa equação ela é válida para soluções não eletrolíticas quando não existe interação intermolecular para concentrações da ordem de até 100 milimolar para a maioria das combinações de soluto solvente. No entanto, quando a gente coloca o íon lá, a espécie carregada em solução, essas interações que eu mostrei para vocês, que ocorrem, que são de natureza eletrostática, fazem com que essa expressão deixe de ser aplicável, né? Então, a gente vê experimentalmente que desvios importantes do comportamento previsto surgem mesmo para concentrações da ordem de 1 milimolar. Vejam que o modelo é bastante limitado para soluções eletrolíticas, porque a gente está trabalhando ali, 1 milimolar seria mais ou menos no limite da diluição. Então, para descrever o comportamento de um eletrólito, nós reescrevemos essa expressão, mas agora levando em conta o coeficiente de atividade, e nesse caso, vejam que aqui nós temos um sinalzinho mais e menos, como nós estamos tratando de espécies carregadas, esse termo é o coeficiente de atividade iônica média. Como as soluções tendem a manter a sua eletroneutralidade, nós não temos como calcular o coeficiente de atividade para cada um dos íons, né? Porque nós vamos ter sempre, quando um sal se dispersa em água, nós sempre teremos a presença de um cátion e de um ânion. E o máximo que a gente pode fazer é calcular esse desvio médio que leva em conta a presença das duas espécies, já que a gente não consegue trabalhar com uma delas isoladamente. Ni vai ser o coeficiente estequiométrico, porque uma espécie colocada em meio aquoso, ela fatalmente vai se dividir em pelo menos duas, um íon com carga positiva e um íon com carga negativa, e ambas as espécies terão que ser contabilizadas para esses desvios que são observados com relação ao modelo da solução ideal, certo? Então vejam que a partir dessa expressão, lembrando que o potencial químico nada mais é do que o equivalente molar da função de Gibbs, nós temos agora uma energia de Gibbs extra que é expressa por esse termo que vem do resultado das interações das cargas elétricas dos íons. Então, o modelo da solução eletrolítica parte dessas considerações. Então, o modelo parte da consideração de adicionar uma carga sobre uma espécie que está em solução, e essa solução é um meio condensado que tem uma certa permissividade. Então, a gente vai assumir que a carga do íon é igual a Q, e o termo que a teoria quer calcular é o trabalho que seria gasto em elevar a carga do íon de 0 até Q, ou seja, trazer essa carga unitária do infinito. Então, o potencial elétrico na superfície da esfera, que é representada aqui, que eu estou chamando de φ de A, é uma função da carga. Porque, por definição, o potencial da esfera é o trabalho gasto para levar uma carga unitária, que está representada aqui, do infinito até a superfície da esfera. Ou seja, levamos em conta esse trabalho,
certo? Então, nós partimos dessa expressão, qual é o trabalho infinitesimal envolvido na atribuição dessa carga unitária à superfície da esfera. Ele é dado por esse produto, a carga infinitesimal dQ, vezes o potencial elétrico na superfície. A gente pode encontrar esse valor integrando essa expressão de zero até o valor da carga, no caso de zero até Q. Ou seja, esse W que a gente está tentando calcular aqui vai ser a energia extra pelo fato de que agora a esfera é portadora de carga, certo? A partir dessas considerações, o Debye e o Hickel dividiram esse trabalho em duas constituintes, que eles chamaram de WS e WI. O WS é a energia intrínseca adicional da esfera pelo fato de que agora ela é portadora de carga, certo? E o seu valor ele vai independer da concentração, vai depender basicamente da carga, e ele, portanto, como ele não depende da concentração das espécies, ele pode ser absorvido no valor do potencial químico. Já o segundo termo, que é a energia da interação da espécie com as moléculas circundantes, vai depender fortemente da concentração dos íons presentes em solução. Portanto, é esse termo, né, do trabalho intrínseco que vai se identificar com o termo que multiplica Kt pelo coeficiente de atividade iônica média. Portanto, a gente pode assumir que esse termo vai ser igual à energia intrínseca da esfera, extrínseca, né, energia de interação, que por sua vez é a diferença entre esses dois termos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como é que a gente calcula esse termo WS? Bom, para começar essa discussão, a gente lança a mão da definição do potencial de uma esfera, que é calculado a partir da lei clássica da eletrostática. Então, isso aqui vai ser igual à carga da esfera. Isso aqui temos que lembrar que a esfera está no meio com uma permissividade dada pela letra epsilon, e o A seria o raio da esfera, tá? Então, se a gente leva esse valor de qual será o potencial na superfície para a integral que nós já temos, então aqui está expresso o termo WS, isso aqui é a expressão para φ de A multiplica dQ, aqui eu simplesmente usei essa regra aqui da integração, nós chegamos a um termo que é igual a Q² sobre 8π epsilon A. Tá? Aqui só reescrevi para a gente manter os termos na cabeça. Então, uma vez que a gente calculou a energia intrínseca, nós já podemos estimar o valor da energia de interação, desde que a gente conheça o trabalho total. Mas mesmo antes de que a gente efetue o cálculo, por uma questão intuitiva, nós já podemos supor que esse WA será negativo. Por quê? Simplesmente por essa questão aqui, gente. Ó. Esse é o termo que a gente está querendo estimar, né? E esse é o modelo da solução eletrolítica que leva em conta o coeficiente de atividade, que é esse termo que se identifica com esse trabalho. Por que ele é negativo? Se a gente considerar um íon positivo expresso aqui, ele vai atrair íons ou dipolos negativos, certo? E repelir os positivos. Ou seja, outros íons positivos que vão causar uma repulsão eletrostática vão estar na média mais afastados daquele íon central que nós estamos considerando. Esse aqui, por exemplo, com relação aos seus vizinhos. Isso vai fazer com que a energia de Gibbs e logo o potencial químico do íon seja menor do que quando ele está sem carga. Tá? Então, como estamos interessados na energia que é relativa àquela da espécie não carregada, então o WI será negativo com respeito a esse valor, o que significa que uma solução eletrolítica, do ponto de vista termodinâmico, ela é mais estável se as espécies do soluto são portadoras de carga do que quando as espécies não estão carregadas. Na década de 20, esses dois cientistas que eu comentei com vocês, eles calcularam o valor do potencial da esfera. O modelo
adotado por eles, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem dar uma olhada nos pormenores do modelo, a descrição está tanto no livro do Atkins quanto no livro do Castellan, tá? Mas a partir das considerações feitas por Debye e Hickel, eles chegam a uma expressão que permite com que a gente calcule o coeficiente de atividade iônica média e logo possa expressar aquele potencial químico agora, considerando os íons carregados. E a expressão é basicamente essa aqui, né? Então, os termos Zs aqui seriam as cargas dos íons envolvidos. O parâmetro A está descrito aqui, é um parâmetro bastante complexo, então isso aqui seria a constante de Faraday, temperatura, a constante universal dos gases, a permissividade do meio, o número de Avogadro e a densidade da solução. Então aqui nós temos alguns valores para a água, especificamente, que é o solvente mais usado, o solvente universal, a permissividade da água, a densidade, e isso a 25 graus de temperatura. Quando a gente aplica esses valores nessa expressão, nós chegamos à estimativa desse termo aqui, certo? Que é 0,5092 mol por quilograma elevado a meio. Eu já falei para vocês, Z mais Z menos são as valências dos íons, né, já com o sinal, inclusive, enquanto o I é a força iônica da solução, que é definido dessa forma aqui. Tá? Então vejam, a expressão completa é feita por um termo que é a força iônica, M é a molalidade da solução, Z vai ser a carga dos íons, né? E o parâmetro A, que é expresso por esses termos que eu já defini no slide anterior. Então, a lei limite, apesar de levar em consideração esse parâmetro adicional, ainda assim ela só é aplicável em baixas concentrações de eletrólito. Aqui, nessa figura aqui, nós temos o log do coeficiente de atividade iônica média, em função da razão da força iônica, tá? E isso para uma série de eletrólitos, né, que são mostrados aqui, e a aplicação da lei está limitada por essa linha tracejada aqui. Então a gente está falando de concentrações muito baixas, tá? Apesar dos esforços de Debye e Hickel. O que é que se faz hoje em dia? Nós temos uma modificação da lei de Debye e Hickel, que é a lei da lei limite, que é a lei estendida de Debye e Hickel, que torna essa equação um pouco mais complexa, levando em conta agora um parâmetro B, que é uma constante, cujo valor depende da proximidade média dos outros íons, e isso melhora consideravelmente as previsões do modelo. Então aqui nós temos o que seria a lei limite, né, que segue um comportamento retilíneo aqui, em função da molalidade da solução, ou, expresso de outra forma, em função da força iônica, né, da raiz da força iônica, só está expresso diferente aqui, mas força iônica elevado a meio é a raiz da força iônica. E aqui nós temos o comportamento previsto pela lei estendida, né, que é essa última expressão aqui. Vejam que a curvatura é muito similar àquela que foi mostrada no slide anterior, né, esse comportamento que tende a se afastar do comportamento previsto pela lei limite. Então, com isso, nós encerramos o conteúdo da segunda avaliação da disciplina. Os temas vão desde propriedades coligativas até o que nós vimos hoje, ok? Então, boa prova e nos vemos na próxima aula.